Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós em mais esse dia. Nas últimas mensagens nós temos refletido, ouvido e meditado de como a palavra de Deus vem até nós como um consolo, de como nós somos lembrados da esperança viva, da vida eterna e também de que não importam as circunstâncias, sejam elas quais forem, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano. Mas como ficam os nossos sentimentos diante da dificuldade, diante dos imprevistos que passamos na nossa vida? É certo que cada um de nós tem passado por muitos problemas, muitas dificuldades, alguns mais, outros menos, mas cada um de nós tem as suas decisões que precisam ser tomadas, as preocupações em cada um dos nossos dias. E diante disso, como fica a nossa vida de fé? Como fica o nosso relacionamento com Deus? Nós ainda cremos que Ele tem o controle de todas as coisas e tem a salvação por meio de Jesus Cristo? Tempos difíceis, tempos de tribulação, por vezes nos fazem duvidar, nos fazem questionar. Mas a palavra de Deus nos lembra que é preciso ter fé. E segundo Hebreus 11, o primeiro versículo ele lembra de que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos em Deus. Por mais difícil que pareça, a nossa confiança, a nossa vida, elas precisam estar nas mãos de Deus, porque nós cremos nele. Nesse período, muitas vezes, nós nos deparamos com sentimentos de angústia, de ansiedade e não sabemos muito bem por onde caminhar, que caminho nós devemos seguir. E por isso nós precisamos buscar em Deus a nossa solitude. É preciso que a gente se aquete, não somente se isole, mas que a gente tenha um tempo de meditação e de buscar ouvir a voz de Deus. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem de hoje do Salmo 119, um versículo muito pequeno que diz assim, o versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Buscar de todo o coração, ou seja, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Não somente um pedacinho, não somente um cantinho da nossa vida, mas toda a nossa existência. Buscar a Deus com tudo que nós somos. Esse é um pouquinho do que lembra esse versículo. E buscar a Deus significa conhecê-lo, ter relacionamento com Ele. A oração, conversar com Deus, faz com que nós estejamos mais próximos dele, que a gente tenha mais intimidade com Deus. Não é assim com os nossos familiares e amigos, que a cada instante, a cada momento a gente está conversando, trocando ideias, conhecendo, nos comunicando. Isso traz intimidade. E assim também é com Deus por meio da oração. Quando nós nos aproximamos dele, conversamos com ele, podemos colocar as nossas angústias, nós podemos pedir a direção que Ele tem para a nossa vida. Nós também podemos reconhecer que somos pecadores, precisamos da ajuda dEle. E nós também podemos clamar que o Espírito Santo guie a nossa vida, que Ele habite em nós, para que a gente também seja conduzido pela porta estreita, como diz Mateus, pela vida de salvação, pelo caminho da fé. E a palavra de Deus, a Bíblia, conforme esse mesmo Salmo 119, nos versículos anteriores, diz que a palavra de Deus ela é como uma lâmpada que ilumina todo o nosso caminho e clareia o caminho. Ou seja, a palavra de Deus torna o caminho da nossa vida claro. E nós somos lembrados de que Deus criou todas as coisas, nos criou também e Ele é soberano e é eterno. Que Ele venha ao nosso encontro, nos oferecendo a salvação, nos oferecendo a restauração que o pecado trouxe na nossa vida, desse mal que o pecado trouxe na nossa vida. A palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós somos lembrados de que no mundo nós vamos passar por aflições, mas Jesus Cristo diz, eu mesmo venci o mundo. Outra coisa que esse versículo lembra, depois de dizer que queremos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, que nós podemos fazer isso através da leitura da palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho e por meio da oração que nos aproxima de Deus. Ele diz assim, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
Nesse versículo nós lembramos que muitas coisas podem passar na nossa vida. Quantas coisas nesse tempo difícil nós não vamos perder? Muitas vezes um emprego, uma estabilidade financeira, tantas coisas que não vão mais voltar ao normal quando tudo isso passar. Quantas coisas nós não vamos conseguir restaurar depois desse tempo? E esse salmista, ele traduz um desejo que deve ser do nosso coração também. Que tudo possa passar, que tudo possa ser instável, mas que dos teus mandamentos eu não me desvie. Que da vontade de Deus nós não sejamos esquecidos. Daquilo que o Senhor apresenta a nós como preservação para a nossa vida, que nós possamos viver isso a cada dia. Que Ele seja o nosso Deus único e soberano, que somente a Ele nós possamos render louvor, que a Ele nós possamos glorificar e sabemos que este Deus providencia a nossa salvação, que é Cristo Jesus. Que mesmo em tempos difíceis ou nos tempos alegres, o que importa em nossa vida, o que é o essencial na nossa vida é de que nós cremos em Jesus Cristo e por isso nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Busca Deus de todo o teu coração e tenha fé em Cristo Jesus, que nele nós temos a salvação e a vida eterna.